Gauchada. 25 de setembro de 2024, as chuvas voltaram. O dia de São Miguel, tradicional e conhecido por ser época de grandes cheias no estado, está se aproximando. Tudo indica que as águas poderão voltar a incomodar. Não naquele nível do início do ano, mas sempre perturbando. Sem dúvida, um ano atípico para o povo gaúcho, uma grande provação que ele tem que mostrar a sua força driblando os obstáculos. Tá complicado. E no futebol, não bastasse todas as sequelas que vieram dos efeitos colaterais daquelas águas que invadiram os estádios dos grandes clubes de Porto Alegre que disputam o Brasileirão, ainda temos a atuação dos árbitros. Está cada vez mais ridículo. A CBF não cansa de debochar o futebol gaúcho, mostrando que para ela os clubes do Rio Grande do Sul são um problema a ser administrado. Então eu peço, assistam o vídeo até o final, com calma, preste atenção nos detalhes, embora não possamos resolver, porque como bons brasileiros vemos a destruição dos conceitos sociais dentro do nosso país, sem nada podemos fazer, pelo menos analise e tire suas conclusões. Assim não viveremos mais de ilusão, acreditando que podemos entrar em campo para disputar jogos de futebol em igualdade de condições, onde, um país que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, a gente possa ter a ingenuidade de pensar que existe uma única lei, quando na verdade tem a lei que vale para os gaúchos e tem a lei que vale para os clubes do eixo Rio-São Paulo. O Brasil não tem uma seleção, não tem futebol, não tem um Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, não tem uma arbitragem respeitada. O que esperar de um país que nem presidente tem? A politicagem, a corrupção, tomou conta do Brasil em todos os seus setores. O futebol, logicamente, não poderia fugir à regra. A CBF hoje é um ninho de cartolas, caquéticos, ultrapassados, corruptos, macomunados, que criaram uma espécie de cartel para proteger interesses de todos, menos dos clubes e no futebol em geral. Os erros, entre aspas, vou repetir, erros entre aspas, da arbitragem, vêm se tornando cada vez mais escandalosos. Primeiro, era para proteger determinados clubes, as tchutchuquinhas da confederação. Depois que as casas de apostas invadiram os gramados, os erros, da forma assim, o Grêmio é um grande exemplo de um clube que sempre tem o dedo podre da CBF para prejudicá-lo, não só dentro de campo, mas também quando precisa de uma decisão do STJD. Parece que está formada a ideia. Não interessa o que aconteceu. Se o Grêmio está envolvido, ele está errado. A história recente da agremiação gaúcha traz páginas de envergonhar até quem não tem vergonha na cara. Quem não lembra daquela invasão de campo de torcedores gaúchos em 2021, que levou o Grêmio aos tribunais com uma pena jamais vista? O fato em si tinha que ter uma punição. Quais as punições conhecidas? Multa para o clube, perda de mando de campo e proibição que torcedores ou torcidas envolvidas no conflito, as organizadas, frequentassem os gramados. Perfeito. Mas como era o Grêmio, o rigor foi além. E todos lembram, naquele ano que o clube lutava para se manter na primeira divisão, precisando do apoio da torcida, numa decisão até hoje vista como absurda, os torcedores do Grêmio, todos 100%, foram proibidos de frequentar não a arena, mas estádios no país inteiro que o Grêmio estivesse jogando em disputa do Brasileirão. Quer outro absurdo? O famoso caso de racismo que envolveu uma menina e o goleiro Aranha. Racismo é inaceitável, tem que ser punido, com certeza. O Grêmio teve o seu nome jogado na lama, com a mídia tornando aquele caso algo assim que deveria servir como exemplo para nunca mais acontecer. Resultado, de uma forma também surpreendente, alarmante,
o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa daquela atitude isolada da menina e alguns torcedores que estavam ao seu lado. Alguém pode dizer, tá certo, usaram o Grêmio como exemplo, tem que acabar com o racismo. Seria ótimo se assim fosse. Só que depois do ocorrido, tivemos inúmeros casos de racismo. Alfredo Jaconi com a torcida do Juventude, Atlético Paranaense no seu estádio Arena da Baixada, o Esporte Clube Internacional em ataques diretos contra o lateral esquerdo Fabrício da torcida, que também foi filmada com palavras racistas. Só que, nos outros casos, a punição foi, no máximo, de multa ao clube. O mais engraçado é que o Grêmio também foi multado, no caso Aranha, em R$50 mil. Mas a sequência da pena ficou restrita ao tricolor gaúcho. Agora falemos de erros de arbitragem. Existem muitos na história. Basta ver aquele pênalti em 2005, em que Corinthians e Internacional disputavam um jogo decisivo que definiria o campeão brasileiro do ano. O Internacional precisava vencer. Num lance no final da partida, Tinga foi escandalosamente derrubado pelo goleiro corintiano dentro da área. O árbitro, além de não marcar o pênalti, expulsou o jogador colorado. Bom, em se tratando de Corinthians, nenhuma novidade. É, juntamente com o Flamengo, o clube mais sortudo do país, onde os árbitros sempre erram, entre aspas, em seu favor. O mais interessante, os árbitros que cometem esses erros humanos normalmente são aqueles que têm mais sorte na carreira e chegam à FIFA, fazem viagens internacionais, apitam grandes jogos. Sem falar que depois de aposentados, depois de pendurar o apito, eles ganham um empreguinho, uma sobrevida bem remunerada na aposentadoria, trabalhando como comentaristas de arbitragem, dizendo com ar professoral como deve um árbitro fazer cumprir a lei. Sempre priorizando a cláusula inviolável do a quem interessar possa. Bom, em se tratando de Corinthians, nenhuma novidade. É, juntamente com o Flamengo, o clube mais sortudo do país, onde os árbitros sempre erram, entre aspas, em seu favor. Outro lance escandaloso do clube paulista envolvendo gaúchos foi em 2023. Jogo 4-4 maravilhoso. O Grêmio, numa arrancada espetacular, lutava pelo título. Se conquistasse os 2 pontos, conquistasse a vitória contra o Corinthians, a matemática provou no final da classificação, seria o campeão brasileiro do ano. Mas ele perdeu o título para o Palmeiras, uma diferença de 1 ponto. No final do jogo contra o Corinthians, todo mundo viu. O jogador corintiano, o Yuri, ele teve um lance de vôlei, um bloqueio com as mãos, algo ridículo dentro da área. O pênalti não foi marcado e ficou por isso mesmo. O juiz encerrou o jogo, a mídia paulista disse que estava certo, depois teve que voltar atrás, disse que foi pênalti. Tá legal, foi pênalti. Todo mundo sabe que foi pênalti, não há dúvida que foi pênalti. Mas e daí? O Grêmio saiu de campo prejudicado e ficou o dito pelo não dito. 2 pesos e 2 medidas. E o que aconteceu no jogo São Paulo e Fluminense mostra exatamente o que estamos falando. Houve um erro absurdo do árbitro Zovanelli, ou Zanovelli, ou Vanozelli, não interessa o nome do sujeito. O que interessa é que ele não tem condição de ser árbitro de futebol, porque nesse lance ou foi incompetente, desconhecendo a regra, ou foi desonesto. Em qualquer uma das situações, ele não se credencia a exercer as funções de árbitro profissional nas principais divisões do futebol brasileiro. Opinião que os senhores honestos, acima de qualquer suspeita, cartolas da CBF discordam. Tanto que, graças aos bons serviços prestados, às causas paralelas e à obediência cega, esse senhor árbitro de futebol foi indicado pela entidade para se tornar árbitro da FIFA. Como citamos anteriormente, existem vários exemplos similares, onde, na verdade, só trocam as moscas.
lance que usaremos nesse vídeo para basear a nossa tese, tentando mostrar o que realmente pretendemos, em momento nenhum diz que o São Paulo Futebol Clube está errado em lutar pelos seus direitos. Muito pelo contrário. Se outros clubes assim agissem, quem sabe a gente conseguiria abaixar um pouco o nível de putrefação que está o nosso futebol. Vamos aos fatos. Campeonato Brasileiro 2024, São Paulo versus Fluminense. O tricolor paulista lutando para se manter no G4. Já o Fluminense desesperado faz de tudo para fugir da zona da degola. Numa disputa de bola entre Caleri e Thiago Santos, o atacante são paulino comete uma falta clara em cima do zagueiro do tricolor carioca e o juiz dá a lei da vantagem. Fluminense segue com a posse da bola em ataque promissor. A decisão da arbitragem é correta. Mas Thiago Silva, pensando que o árbitro havia marcado a falta, pegou a bola com a mão, bateu lançando para o atacante do tricolor carioca. Na sequência, gol do Fluminense. Aí o VAR chamou o árbitro, mostrou tudo o que havia acontecido na sequência. Mesmo assim, o gol foi validado. Impressiona, né? Impressiona essa necessidade de confirmar o lance para favorecer um Fluminense que vai bem nas Copas, mas está lutando para não ser rebaixado no Brasileirão. E os pontos que eles ganharam nessa partida eram, assim, fundamentais. Sabe o que está acontecendo? O São Paulo entrou no Supremo Tribunal Federal da Justiça Desportiva. O caso vai a julgamento. Olha, terá um julgamento por causa de uma representação do tricolor paulista. Mas nas representações do tricolor gaúcho, tivemos um engavetamento. O que corre agora em São Paulo, no poderoso mercado paulista, é que existe sim a possibilidade do jogo ser anulado por causa do erro de arbitragem. Agora, talvez não aconteça. Eu até acredito que seria um deboche muito grande e, por prejudicar o Fluminense numa hora que ele precisa desses pontos, eles não terão, entre aspas, essa coragem para refazer, corrigir uma injustiça que veio de, entre aspas, um erro da arbitragem. Mas só o fato do caso ir a julgamento já mostra a diferença de tratamento. Então está claro, para a CBF existe o futebol paulista, existe o futebol carioca. O resto é resto. O resto é província, que tem que ser tratado de maneira diferente para que reconheça o seu lugar de coadjuvante nas disputas nacionais. CBF, STJD e demais interessados têm um caminho mais fácil para trilhar. Basta complicar a vida do Grêmio, que assim salvará o Fluminense e de quebra facilitará o caminho para o Corinthians. Então, tricolor que abre os olhos, hoje na Arena irá enfrentar Criciúma, Fluminense, Corinthians, CBF e STJD.